Nós temos aqui a honra de estar aqui no estúdio aqui do Jornal do Comércio. Eu dou as boas-vindas ao professor Américo Azevedo, da Universidade do Porto, que está aqui em Manaus participando de um evento muito importante na Universidade do Amazonas, na Faculdade de Produção, de Engenharia da Produção, discutindo vários temas. Mas a gente sabe que o professor Américo, primeiramente eu queria dar as boas-vindas. Professor, seja bem-vindo a Manaus, bem-vindo aqui ao Jornal do Comércio. Muito obrigado. Eu queria que o senhor falasse com a gente sobre um tema que é da sua especialidade, que tem pairado sobre a vida aqui da cidade, uma cidade que é dependente do polo industrial, de um polo industrial pujante, mas ao mesmo tempo que ele precisa chegar aos novos tempos. E a gente sabe que os novos tempos da indústria é a indústria 4.0. Como é que o senhor vê esse processo? Eu não sei se o senhor já tem conhecimento do nosso atual estágio da indústria 4.0, mas como é que o senhor vê essa importância do polo industrial de Manaus? Eu queria que o senhor desse as suas boas-vindas e aproveitasse e já engatasse essa pergunta no momento da nossa indústria local e da importância dela acessar a indústria 4.0 de uma maneira mais profunda. Em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, é um prazer. E portanto, essa questão que coloca, de facto, está na ordem do dia, não só aqui no Brasil, eu diria que está em todo o mundo, em particular também na Europa, e tem a ver, de facto, com uma questão importante. Muitas das vezes está-se a discutir este tema da indústria 4.0 e, curiosamente, nem sempre se discute, de facto, qual foi a grande motivação para esta questão da indústria 4.0. Isto tem a ver com, de facto, a gente precisa recuar a 2007, na grande altura da grande crise económica mundial, e em particular a Europa, na altura, procurou lançar um conjunto de iniciativas para retomar a economia. E percebeu uma coisa importante, percebeu que a economia europeia dependia de ter uma indústria, dependia do facto de garantir ter uma indústria forte. Ou seja, aquela ideia dos países mais industrializados que estavam nitidamente a ir para uma economia mais de serviços, estavam-se a esquecer da parte da indústria, a certa altura eles perceberam que afinal tinham era que garantir uma indústria. Eu diria que é a mesma coisa quase aqui em Manaus. Exato. E portanto, o grande desafio é como é que a gente vai conseguir garantir que a indústria continua cá, pujante e com força. E a Europa teve esse problema, e em particular a Alemanha. E então o que foi feito na altura foi, lançou-se um conjunto de iniciativas de definição de políticas até públicas de investimento, e uma delas tinha precisamente a ver com o que a Europa chamou plataformas tecnológicas, ou seja, olhou para várias áreas da economia e disse, o que é que a gente tem que fazer em cada uma destas áreas para conseguirmos retomar, relançar a própria economia. E na parte da indústria lançou uma que era precisamente o nome, que era o que em inglês era Manufacturing for the Future, quer dizer, era a produção de futuro, digamos assim. E, na altura, isso deu origem a um conjunto de... Cada país lançou um programa de relançamento da economia. A Alemanha, o programa da Alemanha chama-se Indústria 4.0. E é importante perceber que a origem está numa coisa relativamente simples, de facto, é perceber que estamos a caminhar para hoje em dia, o mundo competitivo da indústria está a caminhar para um ponto que é menos volume e mais variedade. Aliás, a gente repara, anda aqui na rua, em todo lado, cada pessoa quer ter as coisas à sua medida. É o que a gente chama de customização. Customização, exatamente. E esse é o grande desafio. Então o grande desafio é eu conseguir ser competitivo num ambiente de customização. No fundo é num ambiente de produção unitária. E isso foi o grande desafio da indústria 4.0, que é como é que eu consigo ser eficiente a fazer pouca quantidade, mas grande variedade. Exatamente, porque como é que você vai trabalhar em escala, pensando em escala, exatamente, tendo uma variedade infinita de situações. Porque, na verdade, a gênese da indústria 4.0 é a mesma que foi há um século atrás. Se nós recuarmos um século, exatamente um século, foi quando o Henry Ford inventou a linha de montagem. E na altura, eles pensaram numa coisa de facto fundamental. Qual é a fábrica mais ideal para eu fazer este produto, que era o Ford T, o famoso Ford T, que era um carro de preto. Né? Qual era a fábrica ideal para fazer aquele produto? Hoje em dia é a mesma coisa. Qual é a fábrica ideal para fazer este produto? Só que este produto pode ser uma quantidade pequena.
E, portanto, é esta mudança de paradigma que está, de facto, a mudar as economias. E, por exemplo, num caso concreto até do caso, por exemplo, Portugal, e percebe-se esta lógica, Portugal, sendo um país pequeno, nunca poderia competir por volume. Portanto, a nossa economia nunca podia ser de uma economia de escala. Então, Portugal, desde o início, desenvolveu uma estratégia industrial muito centrada na variedade, mas de muito valor acrescentado. E, por exemplo, fez isso no calçado, fez isso nos têxteis, nas máquinas, nos transportes. E isso é interessante perceber. Aquelas fábricas de antes, que antes não aceitavam encomenda nenhuma, por exemplo, de menos 10 mil pares de sapatos, 10 mil pares já era algum volume, hoje em dia há empresas em Portugal que fazem encomendas de 3 e de 4. Quantidade. E hoje tem a competição com a China, né, que consegue exatamente produzir numa escala gigantesca, que é difícil você fazer frente. Exatamente. E este foi o grande que a gente diz, foi a grande motivação europeia, em particular, e que elas e naturalmente os próprios Estados Unidos, etc. Quer dizer assim, como é que a gente consegue manter a competitividade? Porque isto resume-se a criar emprego para as populações, criar riqueza para as populações, e, portanto, é uma questão de facto importantíssima. E na verdade, a indústria 4.0 assenta nesta ideia de como é que a gente consegue criar riqueza não estando numa lógica de escala. E, portanto, vamos ter que ser muito flexíveis, vamos ter que ser ágeis, vamos ter que conseguir mudar rapidamente. É este desafio todo que hoje em dia se coloca muito tendo por base a tecnologia, não é? Mas o grande desafio, de facto, não é a tecnologia, sabe? O grande desafio são as pessoas. Isso é interessante. O grande desafio são as pessoas, porque no fundo nós estamos a transformar as empresas, no fundo vamos transformar a sociedade, mas temos pessoas. E, portanto, a nossa forma de ver esta questão é o seguinte: nas empresas a melhoria nasce de baixo para cima, é com as pessoas que estão a criar riqueza no chão de fábrica, como nós dizemos. Isso é melhoria, mas a transformação nasce de cima para baixo. E então é destas duas dimensões, é preciso haver esta, digamos, sintonia. Quem está enfim, nas várias organizações industriais ou não, têm que estar consciencializados para a importância da melhoria, de fazerem melhor, têm que estar abertos à mudança, mas ao mesmo tempo quem nos está a gerir, quem está, entre aspas, a definir as políticas, tem que ter uma visão de transformação. E é este exercício difícil de conseguir conciliar interesses que são distintos, não é? Perfeito. Professor, essa é a primeira vez em Manaus ou você já teve em outras ocasiões? Não, em Manaus é a primeira vez. Primeira vez, né? E aí qual foi a sua impressão da cidade, do estado? Olha, é assim, eu confesso que eu nunca me recordo ter estado numa cidade brasileira, já estive em várias cidades, com uma presença industrial de facto bem delimitada, concentrada e importante, como o vosso polo industrial de Manaus, que de facto é impressionante, porque pela dimensão e pela quantidade de empresas que vocês têm cá. E na verdade impressiona. Portanto, a cidade, outra coisa que me chamou a atenção Manaus deve ter sido uma cidade muito importante naquela altura que foi o ciclo económico da borracha, etc. Porque sente-se isso. Sente-se pelo tipo de infraestruturas que a cidade já deve ter tido e que tem, naturalmente. É uma cidade grande, de facto é uma cidade muito grande, e eu fiquei impressionado por isso. E outra coisa que me impressionou, porque de facto não é muito comum nós encontrarmos, vamos lá ver, dimensões como esta, por exemplo, o campus da vossa universidade é verdadeiramente um ex-libris, quer dizer, é de uma riqueza impressionante, quer dizer, o campus da universidade, da vossa universidade, é uma coisa impressionante, a envolvência, a natureza, quer dizer, a dimensão, e portanto, eu diria que aqueles desafios que se colocam atualmente a Manaus, que se colocam ao Brasil, não são nada diferentes dos que se colocam aos outros países. Portanto, há fatores de escala distintos e o que está aqui em jogo é consciencialização de quem nos governa, de quem gera, a consciencialização de quem cria riqueza, de quem está nas empresas, que de facto isto é uma lógica de mudança no sentido de competitividade, e uma competitividade que se querem saudável, sadia, digamos assim, não é? E eu acho que vocês têm
naturalmente, pela vossa experiência industrial, eu fui visitar 2 fábricas aqui, estou a vir de visitar uma, que me impressionou, e é uma coisa que eu noto, vocês têm aqui a indústria, não unicamente a indústria, digamos, dita tradicional, mas como a indústria de ponta, e isso é uma coisa muito importante, potenciar o facto de terem aqui uma série de empresas que fazem equipamentos de ponta, quer dizer, de eletrónica e não só, e muita engenharia pelo meio, não é? E eu fiquei muito surpreendido positivamente com isso. Qual foi o senhor pode falar as empresas que o senhor visitou? Olha, ontem fui visitar uma empresa mais pequena, que foi a Technicolor, Uhum. que gostei de ver a empresa pela envolvência que eles estão com a força de trabalho e a grande preocupação com a sustentabilidade, com a melhoria, com a segurança. E hoje fui ver aquela empresa muito grande que faz a parte dos televisores e dos monitores, a TPV, não é? Uhum. TPV bastante grande, Isso. que me impressionou também pelo facto Que foi a fusão da Philips, né? Com... Exatamente. E impressionou-me pelo facto de, por um lado, tem uma parte importante de montagem, não é? O que a gente chama assembly, a montagem, mas tem uma outra parte importantíssima, mais sofisticada, da preparação das placas eletrónicas, etc. Gostei muito da organização e do profissionalismo das pessoas. Fiquei muito Aqui a impressionado. gente também tem que é um case muito interessante desenvolvido aqui também, porque 95% da produção de motocicletas do setor de 2 rodas é feito aqui em Manaus. E aqui, principalmente a Moto Honda, que é a grande... Sim, passei lá pela fábrica. É a grande... Ela desenvolveu uma série de processos aqui, construiu um cluster de empresas ao redor, de fornecedores, para você trabalhar. Então, realmente é um case muito interessante. Inclusive, a expertise desenvolvida aqui, ela tem sido aproveitada em outros lugares que a Honda, o centro de treinamento, de formação de pessoas. Exatamente. Então, as pessoas às vezes têm uma impressão equivocada do modelo Polo Industrial de Manaus, como se fosse somente de montagem. Isso Não. Eu fiquei impressionado com a diversidade de empresas que vocês têm cá e a dinâmica que têm que ter, porque uma empresa, por exemplo, como a Honda, de uma exigência elevadíssima, uma Technicolor, esta empresa dos monitores, essas empresas são muito exigentes, de facto, não é? E elas, para estarem aqui, para serem competitivas, na verdade, quer dizer que tem que ter todo um ecossistema que tem que estar a alimentar isto. E há aqui, eu acho que há grandes condições. Já agora, e se me permite, uma das dificuldades que aconteceram, por exemplo, na Europa, aliás, em todos os países mais industrializados aconteceram isso, foi que a certa altura havia uma dificuldade de mão de obra, portanto, trabalhadores que quisessem ir para a parte da indústria, sabe? Criou-se um estigma nas camadas mais jovens, que a indústria era um ambiente que não era agradável, que era um ambiente sujo, que era um ambiente pouco apetecível, porque as pessoas, os filhos, quando os pais chegavam a casa, às vezes vinham com um ar que não, de trabalharem muito, enfim, desgaste físico, muito rotineiro e tal. E então isso criou, a Europa teve esse problema e criou um afastamento claro das pessoas, dos mais novos, pelos cursos ditos não técnicos. Não sei se vos aconteceu isto a vocês, mas na Europa aconteceu muito. O que é que significa? Significa que as pessoas, a certa altura, quando estão no ensino médio e depois vão para o ensino superior, universitário, acabam por escolher cursos ditos não técnicos, mas das áreas sociais. Isso criou um problema grave. Qual foi o problema grave? A certa altura não havia mão de obra qualificada. E, portanto, empresas, países que dependem muito de uma mão de obra muito qualificada, na Europa, eu diria que uma parte começou a ter esse problema, porque as empresas não tinham colaboradores, sei lá, soldadores, pessoas para saber trabalhar metal. Vejam a dificuldade. E criou-se esse estigma. Ou seja, isto para dizer que tem que haver, de facto, um equilíbrio social, um equilíbrio de quem define as próprias políticas de educação, de quem dá incentivo, mas acima de tudo de orientar aquilo que são as populações, orientá-las, não é? Porque há uma tendência para as pessoas mais novas seguirem um bocado aquilo que são profissões da moda, não é? Uhum. E isso criou um desequilíbrio grande. E em particular, e em Portugal, por exemplo, a gente sente isso também. As empresas a certa altura não conseguem crescer porque não têm pessoas. E isso é um aspecto muito importante.
e grave. Não conseguem crescer porque não têm mão de obra qualificada. E isso é um aspecto que eu acho que pode ser muito interessante naquilo que é as vossas próprias políticas públicas, e aqui da própria região, não, quer dizer, lançarem iniciativas específicas de qualificação no domínio técnico da vossa própria força de trabalho. Isso vai ser muito importante, porque atualmente vamos a uma linha, temos lá pessoas a montarem, mas daqui a algum tempo e a pouco tempo essas pessoas vão estar a montar lado a lado, por exemplo, com robôs, não é? Os chamados robôs colaborativos. Isso é uma realidade, mais tarde ou mais cedo, não é? Já há em muitas indústrias e, portanto, quer dizer que a certa altura é preciso alguém que saiba fazer essa manutenção, é preciso alguém que saiba o programar. Portanto, está a haver esta lógica de qualificação. E a Europa investiu imenso durante muitos anos a tentar sensibilizar as famílias, sensibilizar os mais novos, para irem para os cursos, por exemplo, mais técnicos, porque estava a acontecer um desequilíbrio. E isso estava a ser um problema grave, por exemplo, na Alemanha, estava a ser um problema grave em Espanha, estava a ser um problema grave na França, etc, etc. Mas isso é um aspecto importante. Pessoas, por exemplo, a desenvolver software, não há pessoas que chegam para desenvolver tecnologias de informação. E por isso é que, depois, países gigantes como a China, como a Índia, não é? Se vocês repararem que tem muita gente em que as empresas mais avançadas acabaram por criar lá centros de desenvolvimento porque não arranjavam mão de obra nos seus próprios países. É importante que se perceba isso, não é? E esse é um desafio que o Brasil também vai ter, com certeza, não é? Com certeza. E a gente já tem, como o senhor falou, o grande desafio de pessoal, de capacitação de pessoas para esse novo processo, né? E nesse sentido, como é que o senhor vê essa questão que a gente tem sempre uma situação das universidades sendo não valorizadas, os orçamentos destinados às universidades cada vez menores? Como é que o senhor vê a importância da universidade dentro desse processo para desenvolver capital intelectual, pessoal, para a indústria do novo tempo? Olha, eu agradeço até a questão que colocou, porque de facto o que a gente tem presenciado ao longo dos últimos anos, em particular no que se passa, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, etc., e a prática portuguesa é exatamente a mesma. Aliás, o modelo alemão, nós temos muito o mesmo modelo, até que o modelo inglês. E há uma coisa importante que ainda ontem falei na universidade aqui, que é, de facto, tem a ver com esta questão. Fala-se muito em inovação, mas repare, a inovação é transformar conhecimento, de facto, em produtos e serviços que o mercado valoriza. Isto é inovação. Só que para criar o conhecimento é preciso ter pesquisa e desenvolvimento. Então, isto é uma cadeia. E a cadeia é a montante, mais atrás temos os centros de pesquisa e as universidades onde se deve colocar dinheiro, injetar dinheiro, para elas criarem conhecimento, e depois este conhecimento vai ter que gerar nas empresas inovação. Portanto, isto é um ciclo de digamos, eu injeto dinheiro, mas vou ter que alavancá-lo no final. E este modelo aparentemente simples é um modelo de sucesso. E, por exemplo, o que se verifica muito, e talvez seja uma diferença relativamente talvez ao que ainda atualmente se passa no Brasil, é que nós falamos muito no conceito de ecossistema de inovação. Ninguém inova sozinho. E tem que ser um ecossistema. E isto em Portugal, na Alemanha, etc., de facto é uma realidade já há muitos anos. Como é que funciona? A universidade, de facto, tem uma missão muito própria. Tem uma missão de qualificar pessoas, naturalmente de elas ganharem novos conhecimentos, mas tem uma missão muito importante de criar conhecimento, investigação. Depois tem uma missão importante da própria sociedade, contribuir para a sociedade, etc. E então, o que nós temos é, por um lado, num extremo temos universidades e por outro lado temos as empresas no outro. E o problema é que em todos os ciclos de inovação há aqui um problema que se chama vale da morte, que é, por um lado, as universidades estão num extremo, as empresas estão no outro, e há aqui um vale em que é terra de ninguém. E isto tem que ser resolvido. Como é que é resolvido? É resolvido, de facto, com o que a gente chama, com as instituições de interface, que são institutos que não são universidade, mas estão ligados à cultura universitária, estão junto às universidades, têm inclusive a mão de obra da própria universidade, mas que têm esta ligação à indústria. É isto que acontece. Eu, por exemplo, eu sou da Universidade do Porto, mas posso desenvolver a minha atividade de
pesquisa e desenvolvimento nestas instituições. Portanto, eu pertenço a uma que se chama Inesctec, que faz esta interface entre a universidade e a indústria. Qual é a grande vantagem? Nós entendemos melhor a linguagem da indústria, a indústria entende melhor a nossa linguagem, e isto é um ritmo diferente do ritmo universitário. E isto aqui permitiu resolver este problema deste vale da morte. E é assim, por exemplo, na Alemanha é igual. Na Alemanha vocês têm as universidades e no meio temos os institutos de investigação que fazem a transferência de conhecimento e tecnologia para as empresas. Por exemplo, o Fraunhofer Institute, coisas desse género. E em Portugal é exatamente igual. O que eu achava que era muito interessante aqui, e até porque o Brasil tem instituições riquíssimas a esse nível, não é? Era apostarem de facto numa lógica de ecossistema de inovação, que é, temos as universidades no centro e depois temos institutos de interface nos quais as universidades podem participar. São instituições sem fins lucrativos, mas de gestão mais ágil, mais privada, que é o nosso caso, que de facto desenvolvem projetos com as empresas. E isto funciona incrivelmente melhor. E a nossa experiência mostra que, quando se faz isto, conseguimos ter o que a gente diz uma cadeia, vamos lá ver, a nossa cadeia de valor é uma cadeia de inovação. De facto, o conhecimento chega às empresas mais rapidamente. E de outra forma não, porque, vamos lá ver, a universidade tem uma agenda muito própria, quem está numa universidade tem uma carreira muito própria, portanto, é avaliado de uma forma muito própria, e é preciso quebrar os tabus que ainda há de um lado, do lado da universidade, e que há do lado da indústria. E a universidade está para servir, para desenvolver a sociedade, naturalmente, é uma missão importantíssima, qualificar as pessoas, criar novas competências, mas é também criar novo conhecimento. E o conhecimento é o resultado de se ter investido dinheiro. Mas isso não é inovação, é o conhecimento. E, portanto, então é preciso fazer essa ponte. E por isso é que nós estamos empenhadíssimos. Aliás, na próxima semana aqui em Manaus, eu tive conhecimento, vai estar cá, por exemplo, o reitor da Universidade do Porto e também uns colegas do instituto a que eu pertenço, que é o Inesctec, que foi criada aqui no Brasil uma coisa que se chama Inesctec Brasil, que é, portanto, uma extensão, entre aspas, desta instituição portuguesa. E a ideia é fazerem partilha de experiências, precisamente, para demonstrarem que é relativamente fácil construir essa ponte. Uma primeira dificuldade que houve aqui no Brasil, que eu acho que ultrapassaram, aliás, informaram-me isso até na universidade, é que, em termos legais, as universidades brasileiras não poderiam participar em empresas, mesmo privadas sem fins lucrativos, sabe? E isso é um impedimento terrível à criação de startups, por exemplo. E as startups são fundamentais para rejuvenescerem o tecido económico de qualquer região. E, portanto, estas empresas grandes estão aqui no Polo Industrial de Manaus, e se a gente olhar para as últimas décadas, aquilo que eram as grandes empresas deixaram-nos de ser em 20 ou 30 anos, não é? E o Polo Industrial de Manaus já tem várias décadas. Exato. E, portanto, tem que ter uma lógica, é como um ecossistema biológico. Nós temos que estar a fazer este refrescamento. E, portanto, uma das coisas muito importantes que se tem vindo a explorar, e os Estados Unidos fizeram, e fazem muito bem, é com o conceito, precisamente, de gerar negócio novo com estas empresas de startup, com estas que a gente chama spin-offs, que têm risco. E aqui as universidades têm um papel muito importante. Ótimo, professor. Excelente bate-papo, a gente continuava até mais. Pena que o nosso tempo já chegamos ao nosso limite do nosso programa. Queria agradecer primeiramente ao professor Breno Rodrigo também, cientista político, que está aqui com a gente para conversar sobre tanta coisa legal. Breno, muito obrigado aí pela participação. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para falar sobre o sempre conturbado cenário político, né, tanto brasileiro como do estado do Amazonas. Muito obrigado pela participação de hoje, Breno. Obrigado, Fred. E o professor também Américo Azevedo, que veio aqui nos dar a honra da sua presença, sabendo que a agenda está bem concorrida, mas muito obrigado, professor, por ter trazido aí do seu conhecimento, com certeza muito edificante a sua participação, e desejamos aí o melhor para o senhor, para o seu trabalho, para a sua empresa, tá bom? Muito obrado pela participação de hoje. Muito obrigado pelo convite, foi para mim uma honra estar aqui, muito obrigado, e as maiores felicidades também para o vosso programa e enfim, e naturalmente para a cidade de Manaus e para o Estado. Muito obrigado. Legal.